Oi. Boa tarde. Obrigado pela presença de todos vocês. Fazer a mesma saudação. Obrigado pelo tempo e a dedicação que vocês três estão aqui para conseguir contribuir um pouco com a experiência e conhecimento de vocês no mercado do Amazonas. Mais cedo a gente teve um outro painel que a gente falava um pouco sobre o cenário do mercado imobiliário, as perspectivas políticas e econômicas. E a gente vai falar um pouco de marketing e vendas aqui. Geralmente as pessoas falam que é a parte mais gostosa de tudo, né? Falar de marketing e vendas. E aí eu quero fazer um funil em cima do que foi um comparativo do ano passado e o que vocês estão passando esse ano. E aí, Felipe, quero começar com você. Qual a diferença na parte comercial que você está vendo em relação aos clientes, uma dificuldade um pouco maior de venda em relação a 2024 e 2025? E já emendo o que vocês estão pensando em fazer diferente para poder manter o mesmo ritmo de vendas que foi o ano passado? Falou. Obrigado. Primeiro, sempre costumo dizer que desde que a gente começou a trabalhar, nunca teve um ano fácil, tá? Na construção civil. Eu, pessoalmente, não me lembro de nenhum ano que 1º de janeiro a gente falou que ia ser jogo jogado. Tá? Nos últimos anos a gente passou por diversas crises, diversas mudanças na macroeconomia, e construção civil é um negócio a longo prazo e isso sempre nos afeta de uma maneira ou de outra. Então esse é mais um ano complexo. Essa é a realidade. É um ano que a gente vem lançando similar ao ano passado. A gente está lançando um pouquinho menos de informação, de 1,1 bi esse ano. O ano passado foi 1,4, então vai reduzir um pouco, mas a gente está expandindo em outras áreas. Porto Alegre é uma cidade hiper complexa, você sabe, está acompanhando, e a gente está sofrendo como em todo o país, e as soluções são sempre ou o altíssimo padrão ou o emergente. A gente escuta cada conversa que vem aqui as mesmas questões. Nós nos preparamos para esse ano, sabendo que era um ano difícil, para ter uma largada boa com um evento que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, que é o Meonic Day, hoje é o maior evento imobiliário do país, e nós tivemos um resultado realmente surpreendente. Foram 328 milhões vendidos num único dia, ou na campanha. Então ele nos deu um subsídio para essa largada. Segundo ponto, nós tivemos alguns lançamentos de altíssimo padrão, mas altíssimo padrão mesmo, que a gente conseguiu andar, e vamos ter lançamentos de econômico que a gente está conseguindo andar bem aqui em Porto Alegre. Nós, num sistema que é a Meonic Partners, começamos a trabalhar em outros estados. Foi uma questão da nossa complicação da nossa cidade, então a gente lançou em São Paulo, Paraná, então lançamos Santa Catarina, e essas outras cidades nos ajudam a compor o que Porto Alegre, que é a única capital do Brasil, vem diminuindo a população. Isso afeta bastante, então nos permitiu esse crescimento. Mas eu acho que, no geral, a gente tem que inovar dentro da área comercial. Então a gente está investindo muito mais em tecnologia, como todo mundo, longe de estarmos onde queremos, mas sabemos que estamos no caminho de tecnologia e criatividade. Agora a gente está numa campanha chamada Upgrade de Imóveis, onde eu estou começando a aceitar imóvel como dação para poder suprir aquela pessoa que não tem dinheiro ou liquidez agora, mas tem um imóvel. Então a gente vai ter que começar com criatividade e várias campanhas. Ano complicado, ano difícil, mas é um ano que a gente tem que focar bastante. Preocupado com o ano que vem, não pelo desfecho, porque eu acho que o desfecho de macroeconomia e político tem de ser positivo pelos nossos olhos, mas normalmente o país para um pouco antes das eleições, lá por março, abril, ou até talvez um pouco antes, o país para, ninguém quer tomar decisão. E imóvel é uma decisão complexa. Então a gente está vendo como se preparar para esse momento econômico que vai vir. Você está colocando
que foi feito ano passado, o esforço para continuar sendo feito esse ano vai ser muito maior do que foi a expectativa gerada no ano passado. Tá fugindo um pouquinho de venda e indo para a área de marketing, que está totalmente ligada às estratégias de um bom lançamento, de uma boa concepção de produto e principalmente ali na relação com a força de vendas. No trabalho que você faz com a EZTEC, para quem não sabe, a agência do Tagal a EZTEC é uma das maiores incorporadoras do país, atua basicamente em São Paulo. Qual foi o VGV do ano passado? Ano passado 2,3 bi. 2,3 bi. E ele é a agência exclusiva, que cuida de toda a estratégia de marketing da EZTEC. E por participar da estratégia e estar ali perto da força de vendas, o que você sentiu de diferença de um ano para o outro nas estratégias que vocês implementaram ali dentro da EZTEC? Legal, eu acho que assim, o ponto principal que eu acho que vem impactando não só o mercado de São Paulo, mas também todos os mercados, é o período da jornada. Então antes a gente tinha um período de jornada que a gente tinha estabelecido que a venda acontecia num ciclo de 6 meses, isso mais até voltado ao mercado de São Paulo. Hoje o ciclo está batendo de 10 a 12 meses, ciclo médio. Quer dizer que antes que a gente tinha uma venda que acontecia num ciclo que a gente podia calcular baseado em 6 meses, nós aumentamos esse ciclo. A partir do momento que você aumenta esse ciclo, e nós sabemos, o desafio que é manter o corretor conectado, a um lead, que se inicia um processo e que ele vai ter que fazer um processo de acompanhamento de 10 meses. Então, nós temos hoje um desafio importante, que é o tempo de maturação da evolução da venda. Então, acho que isso interfere, claro, nós temos uma taxa de juros, que impacta, nós temos aí diversas variáveis que acabam impactando. Mas eu acho que o cenário principal é que a nossa jornada agora é maior. E se a jornada é maior, você precisa saber dosar exatamente o investimento que você vai colocar em marketing para captura desse possível lead e você conseguir manter ele ativo durante esse período todo. Então, acho que o desafio principal que eu percebo, não só na EZTEC, mas fora de São Paulo, que a gente atende outros players de mercado, é como você consegue manter, e claro, a gente precisa olhar para a tecnologia, a gente precisa olhar para capacitação, treinamento e desenvolvimento do time de vendas, como conseguir também evoluir com as parcerias que estão crescendo, Então, principalmente o mercado de São Paulo hoje já representa de 30% a 35% das vendas vindo de parcerias. Então, também é um canal que precisa ser muito desenvolvido, estabelecido e alimentado. Então, eu vejo assim, o primeiro desafio, o tempo de maturação. O período da conclusão da venda se torna maior. Segundo desafio, como é que você consegue dosar o seu investimento, que antes você podia calcular num período de 6 meses, você tem que aumentar para quase 1 ano. E o outro desafio é o equilíbrio entre house, entre imobiliárias terceiras, as imobiliárias que você pode decidir para poder trabalhar o seu empreendimento, mais as parcerias. Então, acho que esse ecossistema rodando, em sincronia, vai fazer com que a gente consiga ter melhores resultados. Outro fator, eu acho que também impactou bastante, tirando, claro, o macroeconomia e fatores externos, é que o cliente hoje, ele tem uma visão muito diferente do que ele está buscando como compra. Claro, o Rodrigo vai falar um pouquinho sobre o mercado econômico, mas falando um pouquinho, do médio padrão, do alto padrão, do altíssimo padrão e do ultra padrão, Como o Felipe comentou, tem apartamentos de 35 bilhões, Felipe? Em Santa Catarina, nós estamos com uma cobertura de 175. De 175 milhões, Ele acabou de fazer uma promoção por 99. Isso. Quem quiser tem um desconto bom aí, Eu recebi a proposta 115 à vista e não E o Ricardo empresta 0,2 por mês. Isso aí, ó. Já tem crédito. Aí você é o corretor? Eu sou o corretor. Tá perfeito. Então, outro fator que eu acho que também a gente precisa levar em conta é que aumentou as classificações de tipos de imóvel. Então, você tem um padrão econômico, você tem um faixa 4 com o achatamento da renda que aconteceu. O pessoal de médio padrão está encaixando no faixa 4. Então, você tem uma mudança também em relação a isso. Depois você tem o médio padrão, depois você tem o alto padrão, o altíssimo padrão e ultra padrão. Então, você precisa dividir essas caixinhas e cada uma dessas caixas tem um tipo de jornada e um tipo de abordagem de comunicação para que você consiga fazer essa possível venda. Então, acho que hoje tem esse desafio do entendimento do corretor em que tipo de produto ele trabalha. Porque se ele acaba atendendo
todos os mercados, ele acaba não conseguindo ser eficiente. Por isso que a gente vê, principalmente em São Paulo, as imobiliárias boutique crescendo, que elas trabalham regionalizadas, ela escolhe um bairro e ela atua fortemente naquele bairro. Isso traz para ela uma profundidade naquela região, entendimento, né, de como que ele pode, obviamente, atender esse cliente. Então, eles estão crescendo bastante para quem está nichando. Então, acho que isso também é uma transformação que está acontecendo e que vem forte, né? Desde o ano passado eu vejo crescendo e esse ano vem ainda mais forte em relação a house está performando, as imobiliárias que estão fazendo o roleta junto do plantão ou as parcerias que estão evoluindo. Então, acho que conseguir manter esse ecossistema ativo, eu acho que é o grande desafio e é onde vai conseguir recuperar aquelas vendas que você está perdendo em relação ao tempo de maturação que está levando para concluir uma venda. Então, esse é o entendimento que não só em São Paulo, como em outras praças, a gente vem percebendo. Então, você está percebendo aí com os clientes que você está tendo. Bom, eu vou sair de 175 milhões para 175 mil agora com o Medellín. Fala um pouquinho para a gente, eu acho que o planejamento da plano de um ano para o outro, pelos números, conversando com vocês lá, eu vi que é bem arrojado esse ano. Né? E a gente sabe que atingir as metas que foram colocadas lá de crescimento de um ano para o outro não vai ser fácil se não tiver uma estrutura de venda bem forte, bem estruturada. Explica para a gente um pouquinho como é que é a divisão que vocês fizeram. São 4.500 corretores, mais ou menos, girando na base de vocês, 1.700 mais ou menos fazendo plantão, mais ou menos 22 pontos de venda, deixa eu ver se eu estou lembrando direito da conversa, para vender quase 6 bi, é mais ou menos isso. É isso, exatamente isso. O que vocês têm que fazer para ter uma estrutura de venda que seja ágil, forte, compromissada? No mercado que a gente sabe que o corretor tem 6, 7 crachás, né, de empresas diferentes, né? Ou seja, o cara trabalha em 6, 7 lugares ao mesmo tempo, ele só abre a bolsa dele, troca o crachá e vai fazer plantão no imobiliária ou no plantão de vendas. Qual é a estratégia da Plano para ter essa gigantesca força de venda e manter uma alta performance? Perfeito, Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Feliz estar aqui com essas feras aqui, aprendendo junto com vocês aí também. E a gente vem... Nada acontece do dia para a noite, né, Gui? A gente vem trabalhando esse crescimento, essa evolução da empresa já ao longo dos anos. Eu estou desde 2007 na Plano e Plano, via Plano e Plano, de uma empresa muito pequena, se tornou uma gigante. E esse trabalho que vem acontecendo ano após ano é um trabalho que eu acredito que são os principais pilares para a gente manter uma força de vendas ativa e com resultado. Pessoas, processo e naturalmente isso vai, a gente trabalhando o pertencimento dessas pessoas, a gente vai conseguir a perenidade. Então eu chamo de 4 P's. E a gente trabalha isso muito forte, de maneira que ao longo desse período, hoje eu tenho planos de fidelidade, que eu consigo manter uma rotatividade muito menor da minha força de vendas, e com isso eu tenho uma liderança que está há muito tempo junto com a gente na equipe, e isso traz mais conhecimento, inteligência, e eu consigo elevar o meu percentual de vendas na questão da conversão. Hoje, a cada 100 clientes que entram dentro do meu plantão, 30 fecham uma venda com a gente. E esse número não era o mesmo há 4 anos atrás, ele era muito menor. Então, nos últimos 4 anos, eu julgo que a gente vem fazendo um trabalho um pouco mais na questão da cultura, do pertencimento e da fidelidade, que vem trazendo uma alavancagem de resultado para o corretor. Quando a gente pensa em mercado imobiliário, a gente fala, a gente olha, né? Eu lembro quando eu era moleque, o meu tio era corretor de imóveis. E o meu tio era aquele corretor de imóveis que ficava no plantão, né? Aquele clássico, né? Que a gente conhece. O mercado mudou. Hoje a gente tem um corretor de imóveis empreendedor, é um corretor de imóveis que ele consegue escalar o resultado dele. Eu tenho uma corretora, eu estava conversando com a Lê, que esse mês ela vendeu 30 apartamentos. Ela tem um ecossistema dela, então ela é uma empreendedora do meu negócio. Ela não trabalha sozinha, mas esse aperfeiçoamento, esse escalonamento que hoje a gente tem com um CRM muito melhor,
Antigamente não dava para você escalar no mercado imobiliário como corretor de imóveis fazendo aquele trabalho na cadernetinha. Isso não existe mais. Quando a gente trabalha de verdade o processo dentro de um sistema, de um CRM, e fazendo follow-up e trazendo, vamos dizer assim, inteligência para esse negócio, inteligência para o corretor, inteligência para a liderança, a gente consegue escalar resultado. E isso vem trazendo muita força para todos nós dentro da Planiplano, porque a gente conseguiu permear isso entre as 5 houses que eu tenho hoje dentro de casa. E aí essas lideranças naturalmente repassam esse conhecimento e a gente tem uma força de vendas, trabalha de forma muito uniforme nesse sentido. Eu tenho diversos corretores, até falei igual a ele, no meu ranking hoje, né, pelo menos os primeiros 50 corretores vendem mais 6 apartamentos por mês. Então, eu acredito que esse conhecimento, essa atualização, essa questão do próprio que a gente falou aqui de inteligência artificial, né? A gente está falando de tecnologia, e o antigo mercado que a gente trabalhava produto, incorporação, depois fazia o marketing e pedia a Deus que o corretor fizesse a venda, mudou. Agora a gente tem o nosso primeiro cliente, é o corretor, a gente precisa vender muito bem para ele, tem que ter um storytelling muito bem bonitinho feito para que ele pegue a bola e encaixe ela no lugar certo. É óbvio que com todo o desafio que a gente tem de 22 lojas, 65 empreendimentos à venda que eu tenho na cidade de São Paulo hoje, e a regionalização tem sido algo que está trazendo mais resultado para nós também. Você me explica que você tem 5 houses, é isso? Hoje nós temos. Se o pessoal entendeu bem, são 5, né? Geralmente as empresas montam uma house, você tem 5. Exatamente. Nós temos. Eu fundei a Planivendas, que foi a primeira house em 2012, e no ano de 2020 eu trabalhei na Planiplano de 2017 de 2007 até 2017. Quando a gente, no ano de 2007, foi o primeiro top imobiliário da Planivendas, que foi a primeira house que eu criei. Saí, fui para a Econ, fiquei 5 anos lá. Em 2021 eu voltei para formar a segunda house da Planiplano, que foi a Plani House. Essa segunda house, o ano passado já fez 1,5 bi, e aí esse ano eu assumi as 5 houses e estou à frente de toda a operação de vendas. A gente tem hoje 5 houses fazendo esse trabalho. No ano passado nós, com essas 5 houses mais parcerias, que para nós representa 10% do negócio, é baixo, a gente foca muito no trabalho interno da house mesmo e pouco com as lançadoras. Nós fizemos ano passado 4 bilhões. Na Melnick, a proporção entre house e mercado está com... Vamos lá. O mercado está com em torno de 70% e a house 30%. Aí nós estamos com um trabalho interno aí, com uma meta de sem paternalismo, a house chegar entre 40% e 50%. Então estamos fazendo um crescimento de house. Corta, né? Vamos só para a IVE em São Paulo, que nós somos acionistas de relevante. Nós temos 2 houses e as houses são responsáveis por 90% das vendas. A gente optou em ter 2 houses fortes. E é totalmente diferente São Paulo de Porto Alegre, é totalmente diferente entre as empresas. E eu acho que é interessante quando a gente começa a falar estado a estado. De maneira direta ou indireta, nós estamos na frente de 2 incorporadoras grandes, né? A Melnick hoje é o maior player de Porto Alegre, né? E a gente tem um share que não existe igual no país. A gente está em torno de 35%, às vezes 34%, ou seja, 1 a cada 3 imóveis vendidos em Porto Alegre é nosso. E em São Paulo nós também somos um dos maiores players com a IVE e nós temos 2% de share. Então, quando a gente tem 2% de share, as pessoas nem, apesar de ser uma empresa de capital aberto, apesar de ser uma empresa relevante, as pessoas nem conhecem, às vezes, a empresa. E eu tenho que fazer um super esforço para levar o cliente até o plantão. Eu gasto muito para levar até o plantão. Em Porto Alegre, eu sei que o cliente vai passar pelo meu plantão. Eu não preciso. Imagina quando a gente ia comprar carro de alto padrão, há alguns anos atrás, há 15 anos atrás, quando comprava Mercedes ou BMW. O cara ia na Mercedes e ia na BMW.
O cara que quer comprar um imóvel em Porto Alegre, ele passa pela gente. Então eu não preciso investir para trazer ele, eu preciso investir para encantar ele. E essa mudança de dois estados, duas empresas grandes, mas com share diferente, muda totalmente a estratégia. Essa estratégia tem que jogar conforme o seu local. Então, cada cidade, cada mercado tem uma visão diferente. E esse que é o bonito de trocar informações aqui, mas a gente tem que saber tropicalizar e trazer para o nosso mercado. Perfeito. Uma coisa que está me chamando muita atenção nessas discussões que nós estamos tendo é que a gente viu um cenário lá atrás, de algum momento, acho que no Minha Casa Minha Vida, um pouco mais blindado, mas dependendo da região, talvez nem tanto, mas no médio e no alto, da gente entregar empreendimentos e ainda ter unidades à venda. Isso é a forma como vocês estão enxergando. Para você, Tagawa, você passou por algum momento onde tinha ou quase pronto ou pronto ali junto com a Exetec empreendimentos que teriam que ter feito uma campanha mais direcionada para a venda de estoque? Se você tem algum case para trazer para a gente. Eu acho que tem alguns momentos, né, Gui? Então, assim, teve um período muito forte, né, porque eu estou quase 20 anos atendendo a Exetec. Então, já vivemos aí todos os movimentos, né, desde a crise mundial de 2008, taxa de juros altíssima em 2014. Então, teve diversos ciclos. Naturalmente, a Exetec trabalhava muito resolvendo o empreendimento em 40% e ela ia escalonando a tabela, porque ela ia fazendo o ganho, né? A cada mudança de tabela, ela melhorava a viabilidade, melhorava o resultado, então ela ia evoluindo. Funcionou muito bem durante um bom período. O que aconteceu? Depois desses movimentos de 2014, depois de 2018, 2019 também nós tivemos um momento complexo ali de venda de imóveis, o estoque da Exetec começou a crescer. E aí, naturalmente, a gente é acostumado a fazer lançamento, velocidade, plantão lotado, fila, né? O Felipe me contou aqui que faz fila lá na Melnick Day, que eu fiquei assim, falei para ele que em janeiro eu estarei lá, né, Rodrigo? Eu acho que nós vamos ver isso aqui, inclusive. Acho que a gente vai ver um pouquinho desse case, porque assim, era natural os plantões de São Paulo você ter fila. Passado essa etapa, o que aconteceu? Claro, entraram novos players, né? O mercado ele cresceu, teve muitos lançamentos, mas ninguém estava habituado a trabalhar com estoque. E aí o que aconteceu? Em 2000, eu vou fazer um marco importante de como aprender a trabalhar com estoque, né? Em 2020 para 2021, o estoque da Exetec estava em 900 a 1 bilhão. Aí depois de 21 para 22, nós iremos com estoque de 2 bi e 300. De 22 para 23, esse estoque chegou perto dos 3 bi. Quando esse estoque bateu perto dos 3 bi, o que a Exetec fez? Para de lançar, nós vamos ter que olhar para esse estoque, porque não está ficando mais saudável. A gente vai precisar aprender a trabalhar estoque. E trabalhar estoque, olha só, é sofrido por quê? Felipe, verba curta de marketing, porque normalmente a viabilidade está super apertada, e aí a gente precisa fazer um milagre de venda para poder conseguir ter um volume que a gente consiga baixar o estoque. O que aconteceu? Aí a gente falou, pera, vamos olhar para isso. Nós olhamos com muito carinho, a gente falou, cara, vamos transformar um pouquinho essa questão. Acho que não é venda de estoque. São produtos premium que estão na prateleira e que o cliente não está enxergando, entende? E o que nós fizemos? Nós bolamos uma campanha, nós contratamos a Mariana Weicker, que é uma modelo, apresentadora, e aí nós entendemos que, peraí, vamos tentar fazer uma linguagem diferente no mercado imobiliário, e aí nós nos inspiramos no mercado financeiro. Então, Ricardo, o que nós fizemos? Nós olhamos um pouco para Nubank, olhamos um pouquinho para Master, todos os bancos que estavam fazendo publicidade digital, e a gente falou, por que não a gente não usar essa linguagem para que o cliente entenda que imóvel é porto seguro, moeda forte e que é investimento. Então, na hora que a gente mudou um pouquinho essa abordagem, nós colocamos dentro da campanha desde estúdios até 4 dormitórios. Mas a nossa linguagem era de banco digital. E quando nós colocamos isso, e a campanha dizia muito segurança para a sua família, mas também zelando pelo seu patrimônio. A hora que nós levamos essa linguagem, uma linguagem super digital, a gente acendeu um mercado que existia a possibilidade. E aí os corretores foram todos preparados para também mudar a chavinha, não só olhar para lançamento. E o que aconteceu, né, no ano de 22, 23,
e 24, metade das vendas eram estoque, metade da venda é lançamento. E o corretor entendeu que ele precisa vender estoque para ele poder ter o dinheiro dele no bolso. A hora que ele pegou esse entendimento, ele falou, peraí, eu preciso entender, vender estoque. E é o que aconteceu, eles não eram especializados em vender estoque e tinham pouca profundidade nos produtos. Então nós fizemos muitos treinamentos, nós fizemos desenvolvimento de uma plataforma que é uma plataforma interna da EZTEC, para que como se fosse uma universidade no qual ele pudesse acessar muita informação, e começamos, né? E eu falo que é disciplina, né? Disciplina e repetição, disciplina e repetição. Como treinando, a EZTEC tem uma house com 700 corretores, não chega no volume, né, do Rodrigo da Planilha, não tem 700 corretores na house, mais as imobiliárias parceiras, e sempre a gente coloca a Biara dentro do plantão, principalmente nos lançamentos. Com esse movimento todo, nós começamos a aprender a trabalhar com estoque. Então o estoque de 3 bi começou a cair para 2 bi, 1 bi e 600, 1 bi e 300, e aí a gente entendeu um formato saudável de trabalhar lançamento com estoque. Então hoje, todos os corretores da house da EZTEC, ele sabe que ele não consegue fazer o número que ele precisa somente baseado em lançamento. Aí vem 2025, né? Que aí nós entramos o ano, né, pautados em lançar de 2 bi e meio a 3 bi, nós já lançamos 1 bi e 7, e temos 1 bi e 600 em venda, nós vamos chegar até o final do ano com 2 bi e meio de venda no total. E é o que aconteceu, a gente tinha uma esteira de lançamentos para poder colocar, para acontecer e lançar, e ao mesmo tempo a gente virou com estoque de 2 bi e 600. Então, para conseguir fechar essa matemática, então a gente tinha que vender pelo menos aí 1 bi de estoque. Só que, como a gente foi colocando um lançamento atrás do outro e foi performando, o que aconteceu com o estoque? Falta de foco. Naturalmente, tirou porque assim, o corretor olhou e falou, peraí, pãozinho quente, para que eu vou trabalhar muito, sendo que eu posso contar com as vendas que estão acontecendo no lançamento. E como a gente colocou praticamente um lançamento por mês, então, naturalmente, não sobrou janela para poder trabalhar o estoque. O que aconteceu? O alto padrão, o altíssimo padrão, parou de vender. Parou de vender. A gente falou, e agora? Só que como tem lançamentos na esteira acontecendo sistematicamente, a gente não tinha janela para conseguir baixar esse estoque. E é um problema, né? Porque, de novo, a gente ia carregar esse problema para 26. E aí foi aí que a gente falou, bem, gente, vamos pensar como que a gente pode bolar uma estratégia para conseguir aproveitar uma janela de 2 semanas, que a gente teria entre um lançamento e outro, para conseguir baixar um pouquinho o estoque, principalmente de altíssimo e alto padrão. Porque o compacto médio padrão foi vendendo porque você vai captando, né, nesses plantões que foram sendo abertos, a gente abriu mais de médio padrão e apartamento compacto, e naturalmente a máquina foi vendendo. O altíssimo e o alto padrão ficou parado lá na prateleira. Foi aí que a gente falou, gente, vamos bolar uma estratégia de 2 semanas, a gente faz uma mídia voltada já à nossa base e a gente cria um evento especial, não é dos moldes do Meonic Day, porque movimenta, né, a empresa como um todo, mas nós pensamos assim, poxa, vamos ver quais são os problemas, os empreendimentos que estão com mais problema. Escolhemos 8 empreendimentos de tickets acima de 2,5 milhões até 12 milhões, e vamos colocar uma ação direcionada para um público premium. Aí nós criamos o Galeria EZTEC Lindenberg. Posso ir passando aqui já para a gente olhar? Pode. Se puder colocar aqui para mim, aí a gente vai conversando um pouquinho sobre ele. E a intenção era atrair esse público de alto e altíssimo padrão para um evento no qual ele poderia negociar com a diretoria. E aí, pode ir passando, por favor? Pode ir, não? Aí, qual que era o nosso desafio, né? Qual era o objetivo, né, do desafio? O interesse do público de alta renda e dos corretores com um mix de empreendimento de alto padrão. E comunicar esse evento de uma maneira exclusiva para esse público restrito. Pode ir? E é o que aconteceu, né? Essa campanha de uma identidade própria, esse público já estava na base, 90% já estava na base da EZTEC, e aí a gente sabia que se trouxesse ele para negociar com a diretoria seria uma vantagem importante. Pode ir? E aí o que nós fizemos? Nós criamos uma galeria exclusiva, a EZTEC comprou 49% da Lindenberg, que é uma marca super premium de São Paulo, tá? Então nós juntamos os produtos da EZTEC juntamente com os produtos da Lindenberg. Pode ir? E aí nós criamos o Galeria EZTEC Lindenberg, tá? Pode ir?
E aí criamos a data, foi dia 14 de junho, negociação com a diretoria. E aí o que nós fizemos? Nós convidamos o Kinoshita, que é um restaurante japonês estrelado, Michelin, para que o público, né, que o corretor ia fazer a abordagem, teria um motivo para entrar em contato com ele. Com isso, nós fizemos uma experiência gastronômica em um dia só, e lá os imóveis de 3 e 4 suítes seriam apresentados nos endereços mais prestigiosos da cidade, e ele apreciaria o autêntico culinária Kinoshita, um chefe Michelin. Pode ir? E aí, o que nós fizemos, né? Eu acabo trazendo minha imagem para poder se comunicar com esse público de alto padrão, e aí nós fizemos esse vídeo para o corretor trabalhar. Volta um pouquinho, que ele é um vídeo. Volta um pouquinho. Isso, pode clicar aqui no vídeo. Vou abrir o áudio. E aí esse vídeo ele era direcionado já para o mailing, o corretor ele caminhava esse vídeo no qual eu convidava o cliente para participar da galeria, a gente mostrava um pouquinho de cada empreendimento de altíssimo padrão para que ele entendesse qual que era a nossa intenção. Pode ir, acho que o áudio não vai, né? Pode ir? Pode ir? Oi. Acho que apareceu um áudio ali. Se quiser voltar, acho que se clicar, acho que vai agora. Dia 14 de junho, a EZTEC e a Lindenberg convidam você para uma oportunidade única. Venha negociar com a diretoria. Uma galeria de imóveis de alto padrão, de 3 e 4 suítes, nos endereços mais prestigiados de São Paulo, como Ibirapuera, Brooklyn, Moema, Chácara Santo Antônio e Aclimação. Todos com condições exclusivas. Não perca essa chance, somente no dia 14 de junho, na rua Aquiles Massete, 10, Ibirapuera. Aguardamos a sua visita. Aí nós pegamos o melhor plantão de vendas, que estava melhor estruturado, tinha um decorado do Armentano aqui, do Lindenberg Ibirapuera, e lá nós realizamos esse evento, fizemos uma comunicação direcionada, que o corretor encaminhava, né, via WhatsApp, pode ir? Aqui nós preparamos um book digital que o corretor encaminhava para esse cliente para ele saber quais eram os produtos que estavam dentro dessa campanha, que eram os 8 produtos. Então ele tinha uma degustação do que a gente apresentaria lá no dia, pode ir? E aqui foi o resultado desse evento. O Kinoshita também acabou fazendo collab com a gente, ele postou para uma base dele que é super exclusiva, postou também no Instagram, e o evento foi um sucesso. Conseguimos levar 90 clientes super direcionados para esse evento. Eles passaram uma tarde lá degustando, né, toda a experiência gastronômica. O próprio Kinoshita esteve presente lá, então ele explicava sobre os pratos, ele contava um pouquinho, né, da culinária oriental. E aí foi um evento super agradável, dentro, claro, do mood, né, de altíssimo padrão. Então eles eram bem recebidos. Eles não tinham aquela abordagem incisiva do corretor, né? E aí, o que acontecia? O corretor passava, né, mostrava toda a galeria. E aí, no final da experiência, o diretor estava lá a família Zarzur, que são os fundadores da EZTEC, mais a diretoria, e cada um deles sentavam numa mesa para poder negociar. Pode ir? E o nosso resultado em um dia foram 120 milhões de reais vendidos. Ajudou bastante a gente, né, numa pequena janela que nós tivemos, e esse cliente já estava na base do corretor. Só que o corretor, lembra, eu falo que o corretor tem memória curta, né? Ele só olha para curto prazo, ele não olha nem para médio nem para longo prazo. Então, o papel da incorporadora e do marketing é conseguir criar eventos que de alguma maneira você consiga atrair esse público novamente, porque ele estava precisando de repente só de uma negociação melhor, voltar a visitar o projeto, voltar a negociar, e aí no fim nós tivemos um resultado importante de 120 milhões em vendas. E aí tem um vídeo, um filme que os corretores dispararam para o cliente, acho que está no final. Não, acho que não está. E aí foi essa ação que nós organizamos. E aí qual que foi o aprendizado, né? Então muitas vezes a gente acaba
deixando de olhar um pouco para o estoque, e o tempo vai passando, e aí no fim, o que acontece? A gente põe nossa atenção voltada para o lançamento, e aí, no final da conta, obviamente no ano do resultado que nós temos que buscar, o estoque ele precisa representar muito dentro desse movimento. Então, o que essa campanha mostrou para nós é que, claro que não dá para a gente fazer o Galeria EZTEC em Lindenberg todos os meses, né? Então você precisa organizar a janela para você encaixar. O que foi decidido agora em diretoria com a EZTEC, nós vamos fazer 2 galerias por ano. Então nós teremos 2 oportunidades para que o cliente possa negociar com a diretoria e, claro, com os produtos que são de alto e altíssimo padrão nesse movimento. E não interfere o resultado dos lançamentos. Então acho que esse foi um grande aprendizado da Galeria EZTEC Lindenberg. O que a gente estava falando mais cedo, né? Na hora que o mercado dá uma balançada, a gente tem que buscar alternativas inteligentes. E pegando esse gancho de um dia, eu volto a bola para você, que é o Melk Day. Acho que tem muita gente aqui que está ansiosa de saber como é que é essa estratégia que vocês montaram, Felipe. Consegue atingir recordes assustadores de venda em apenas um dia e uma estratégia tão bem montada por vocês. Vamos falar. Primeiro, eu sou apaixonado pelo Melk Day. Quando a gente começa a falar de Melk Day, meu coração bate mais forte, a pupila dilata. É uma coisa que me dá muita paixão mesmo. Alguém, só para entender, quem é que já escutou falar do Melk Day aqui? Levanta a mão de verdade, só para a gente ver assim, 3, 4, 5, 6, 8. A gente está em Manaus, que eu acho que é do outro lado de Cruzou. Porto Alegre é uma cidade de 1.400.000 habitantes e a gente consegue fazer lá o maior evento imobiliário do país. Isso nos orgulha muito. O Melk Day ele surgiu em outra época. Ele surgiu na época que estava tudo maravilhoso. Há muitos anos atrás, a gente está na 10ª e alguma coisa edição já. Então, ele surgiu com outros objetivos. E eu acho que o fato da gente conseguir fazer que uma campanha de estoque, uma campanha para resolver as dificuldades da incorporadora, e não uma campanha para vender qualquer imóvel, dure por mais de 10 anos e seja esperada anualmente, ele é um fato esplêndido, único, que não acontece, tem que se reinventar várias vezes. Como o pessoal não conhece, tem um vídeo ali, eu só vou mostrar o vídeo que eu acho que fica mais fácil de entender o que é o Melk Day e como a gente foi transformando ele. Esse é um vídeo que a gente fez. Hoje é um vídeo especial, estamos fazendo a 14ª edição do Melk Day. Um evento incrível, um evento que move muita gente, um marco no mercado imobiliário brasileiro e gaúcho. 9 e 6 da manhã, 5 de abril. Eu estou na frente da Melk e acredito, isso aqui é fila para comprar imóvel, isso é fila para o Melk Day, isso é fila para realizar sonhos. A 14ª edição do Medei, essa energia maravilhosa que nos atinge, onde todo mundo liga a área comercial, todo mundo tem essa gana de vender, de fazer acontecer. O Medei ele começa muitos meses antes, Acho que a gente começa a mostrar um pouco. Tem um vento imobiliário, então todo o mercado imobiliário engajado. Esse trabalho ele é um trabalho de muito tempo, de muito esforço, de muito suor, para ter certeza que a gente está fazendo um bom dia. Fazer com que Porto Alegre seja o palco do maior evento imobiliário nacional. Então vamos fazer história de novo, vamos lá, grande evento para todo mundo. O ano do mercado imobiliário começa com um grande Medei. E é um marco no mercado imobiliário, o maior evento do mercado imobiliário a nível nacional, onde realmente os clientes fazem grandes negócios. Esse vídeo não é longo, Com certeza. só vou falando um pouquinho, senão a gente vai ocupar muito tempo. Mas o Melk Day ele é um evento que começou como um evento de descontos. E o meu sonho é que não exista Melk Day. Simples assim, eu não quero dar desconto. Eu queria vender tudo sem precisar fazer um evento de desconto. E é óbvio que a força comercial, quando a gente conseguiu fazer um evento que vende, que as pessoas dormiam na frente da fila, tinha gente dormindo 3, 4 dias na frente da fila, a gente proibiu de dormir na frente da fila. E aí tu pergunta, eu costumo dizer isso, se durante 14 anos consecutivos pessoas dormem na fila,
é porque algum negócio bom tem do outro lado da fila, senão as pessoas não vão para a fila. E no final a gente conseguiu descobrir uma fórmula de trazer atratividade, mas de vender os imóveis que a gente precisava vender. Eu acho que o grande erro das campanhas de desconto e às vezes a paixão do comercial de escutar números grandes e volumes grandes é fazer uma campanha que venda tudo. Eu não quero vender tudo, eu quero vender o imóvel que eu quero vender com o desconto que eu quero. Isso é uma campanha de desconto. E conseguir trazer gente para comprar os outros produtos que eu não preciso vender ou que não está na hora de eu vender pelo preço dele. Então o Mesmo Que Dei foi uma campanha que a gente foi construindo durante anos e que ele altera o racional da compra de imóvel. Qual que é o racional da compra de imóvel? O racional da compra de imóvel é o corretor, a incorporadora entra em contato contigo, te oferece cliente um imóvel e o cliente fala assim, não sei se eu quero, se eu não quero, o corretor começa a ficar nervoso, o corretor vai lá, baixa preço, vê como é que vê, cria proposta falsa até para mim, para a incorporadora, para ver até onde que eu vou, e ele deixa o ambiente complexo. Mesmo Que Dei não. A gente fala que nós vamos ter imóveis a preços incríveis naquele dia, dou a primeira linha de um imóvel, o preço, fala assim, eu posso ter a partir deste preço, mas tu só vai descobrir o preço desse imóvel lá dentro da minha sede. E aí o cliente entra naquela fila e ele entra num espelho de dentro para escolher um imóvel e ele pegou um imóvel, falou, eu quero reservar esse daqui. Ele tem 1 hora para fechar o negócio. E se esse negócio não fechar em 1 hora, ele perdeu o negócio. E aí ele vem sentar com os diretores, como ele falou, diretoria, para negociar e eu falo assim, meu amigo, espera um pouquinho, eu estou atendendo outra pessoa. E o tempo dele está rodando. Tá rodando. Não, mas eu tenho um imóvel aqui que eu quero comprar e minha proposta é essa. Amigo, tá vendo que tem 500 pessoas na fila? Para esta tua unidade eu sei que tem mais 20 pessoas. Baixaria o preço? Tu quer ou não quer? Para espera um pouquinho que eu vou atender outro. E ele fica ali, eu mudei o racional e criei a pressão no cliente. Eu tiro a pressão da força de venda, eu tiro a pressão nossa, e eu tenho os dados, eu sei quantas pessoas tem para cada, eu sei toda a fila, que é para que imóvel que ele vai, eu sei quantos imóveis tem, eu sei até onde que eu posso fazer, e eu ponho o cliente ali, que ele tem que fechar o negócio e assinar e pagar o ato naquele momento. A gente inverte a lógica, a gente cria a pressão e a gente consegue fazer a precificação correta do imóvel. Eu preparo o meu com antecedência, eu já sei qual é o produto que eu estou vendendo. Eu já entendo isso. E eu consigo fazer que seja um evento que incrivelmente vende 328 milhões de reais, um dia como aconteceu o ano passado, mas perdendo mais ou menos 2% de margem. É isso que eu estou entregando de margem no final do negócio. Não sei quem aqui aceitaria perder 2% para botar 328 milhões para dentro num único dia. Se a gente botar em conta hoje o custo do dinheiro, isso vale. O outro segredo do Mesmo Que Dei, que eu acho que é muito importante, eu digo porque eu acho que é importante, a gente tem que estar junto, é o bem de todo mundo, assim que a gente vai indo. O segredo é o engajamento do corretor. Então, quando a gente faz a convenção de vendas, e eu já convidei os outros para ir, com 4, 5 mil corretores, é um grande espetáculo, vai todo mundo, provoca as imobiliárias com uniforme, quem é maior, quem não é, como é que funciona, os preços, a gente criou uma campanha, essa campanha deu um turnover no Mesmo Que Dei nos últimos 4 anos. Quem vende no Mesmo Que Dei, viaja com a Melnick. Eu já fechei um cruzeiro, já levei 4 aviões agora vai ser para Bahia, eu já fiz a ilha de Melnick. O corretor que vende naquele dia, junto com a gente, ele está com uma experiência incrível. E essa experiência só existe para esse cliente, para esse corretor, só para o corretor, se ele vender ali. Então ele tem um engajamento que todo mundo quer. Ah, mas e uma viagem ajuda? Não, não estou dando uma viagem. Eu estou criando uma experiência. Porque o corretor, como todos nós aqui, como todos nós, se ele botar dinheiro para dentro, no outro dia desaparece. A viagem não cai na mesa, não tem como sair. Ele vai ou não vai, ele vende ou não vende. E eu crio, todas as vezes que eu faço a viagem, quem é a primeira vez que está viajando? Quem é a primeira vez que está andando de avião? São vários, a gente dá um sonho que carrega para a vida inteira. E sabe quanto custa, quanto vale de investimento ficar 4, 5 dias com todos os corretores
numa cidade na beira da praia, bebendo cerveja com eles e conhecendo a pessoa física deles, a paixão que eles criam, porque tu não fez uma venda, tu criou um sonho. Isso vale muito deles com a gente. Então a gente cria uma atmosfera de venda, desde o corretor até o cliente. E a outra coisa que é muito importante do Melhor que Day é que ele é valor de verdade. No outro dia não, dá uns 8, 10 dias pelo negócio, os preços voltam aos outros preços normais e acabou. Cara, é só no ano que vem. Escassez. A regra do mercado de negócio é criar escassez. Então, o Melhor que Day é uma campanha produzida, bem pensada, criada ano a ano, com as dificuldades. Tem anos que eu tenho mais comercial, tem anos que eu tenho mais contato, depende do momento da dificuldade do ano. E a outra coisa, já que ele está falando, é que eu nunca ponho o preço do alto padrão. Alto padrão eu não discuto sobre valores. Não que eu não negocio. Alto padrão eu nunca vou vender preço. Quem vende preço só fica refém de vender preço. Alto padrão se vende sonho, se vende acima. Então eu não posso precificar. Eu tenho que conseguir tirar o máximo possível, porque esse é o meu papel como incorporador, é tirar o máximo possível para aquele imóvel. E aí é negócio por negócio. Então esse evento que a gente é apaixonado, que vem acontecendo, transforma, e que ele realmente engaja a cidade. Pergunta que as pessoas fazem, mas o pessoal daí não compra só no Melhor que Day? Pessoal, acho que esse é um erro que as pessoas cometem de pensar. Eu não sei aqui, mas eu acho que lá em Porto Alegre deve ter uma campanha para vender carro a cada 15 dias. E quando eu vou procurar carro, eu não tenho nenhuma noção das campanhas que aconteceram nos últimos 3, 4, 5 meses. Eu não sei de cor todos os preços de todos os carros, se subiu, se baixou, eu não sei isso. O cliente não acompanha tudo isso de cor. O cliente não sabe como que é fluxo, um pouquinho maior, um pouquinho... Não tá. O corretor às vezes sabe, nós sabemos dos concorrentes. Mas o cliente, quando ele decidiu comprar imóvel, aquele é o momento que ele quer que ele vai comprar imóvel. Então, esqueçam esse medo, tem que trabalhar com inteligência, tem que conseguir fazer, mas uma campanha bem montada pode, às vezes, salvar um ano ou resolver um produto. E é só, acho que não passei, mas o que tu falou ali, que eu acho que tem a ver, a gente tem as nossas dificuldades de momento, às vezes é o estoque, não é o estoque. Eu sou um defensor que eu tenho uma curva de venda projetada. E eu garanto para vocês que eu vendo a minha curva de venda. Eu só não sei que preço que vai ser. Eu tenho que saber jogar isso com o preço. Quando eu estou vendendo acima da curva de venda, eu subo o preço e trago para a curva de venda. Quando eu estou vendendo abaixo da curva de venda, eu baixo o preço e trago. Eu aprendi que trazer para a curva de venda rápida é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Então, o Melhor que Day, ele é o evento que resolve os meus problemas de curva de venda. Porque se eu resolver os meus problemas, eu lanço mais. Se eu lançar mais, eu ganho mais. Então, ele é uma ferramenta, não para vender em volume. Eu não tenho meta de venda, ele é uma ferramenta para resolver os meus problemas. Então, esse é um pouco do evento aí. Não sei se te respondi. Respondeu, e eu vou fazer um complemento. O que vocês dois apresentaram aqui, na verdade, é o seguinte. Não é com dinheiro absurdo em marketing, não é com dinheiro absurdo em comissões, mas simplesmente com simplicidade e inteligência. E o principal, vocês conseguem engajar, conseguiram através do Melhor que Day, através do Galeria, fazer com que a força de vendas e a motivação do cliente de tomar a decisão de compra fosse perfeita. Isso acho que merece uma salva de palmas. Mederico, para você tudo é fácil, Minha Casa Minha Vida não tem crise, não tem que pensar, tá tudo lindo, maravilhoso, né? As coisas estão funcionando bem, né? Inclusive, né? Eu estou sabendo que você está de férias até final do ano, já bateu a meta, então tranquilo. Não tem que fazer plano D, nem plano Galeria, nem plano nada. Desculpa, minha voz está acabando, então deixa eu fazer a pergunta. Também, fiquei feliz com tudo isso. Explica pra gente quais são as dificuldades que vocês têm lá. Todo mundo acha realmente, como eu estava brincando, que vender Minha Casa Minha Vida é um mar de rosa, e a gente sabe que não é. Né? Mas um pouquinho dos números que vocês têm lá pra gente, das estratégias que vocês utilizam. Claro. Eu trouxe, eu acho que também tem alguns números para passar. Aí um pouquinho do que aconteceu de 2020 para cá, né? A gente fez
um VGV o ano passado de 4 bi de lançamento, foram 231 unidades comercializadas. Referente aos últimos anos, a gente vem numa crescente importante. O número de vendas acompanha um pouquinho, pode passar. Isso é contratos assinados no mesmo período, então a gente vê que a gente vem conseguindo manter um ritmo mais ou menos o que a gente lança é o que a gente vende. E isso tem trazido também, naturalmente, aí, muita perenidade para o nosso negócio. Pode passar também o próximo. Aqui é o número de unidades, de contratos assinados em unidades, né? Então, de 2021, foram 8 mil unidades vendidas. O ano passado fizemos 17 mil. E a gente tem uma meta esse ano para fazer 23 mil unidades comercializadas, aí, que seria o 6 bi, né, que você falou. Estamos aí chegando em 4, tem mais 2 meses, a gente deve lançar 2 bi nos próximos 3 meses. Né? E a intenção é lançar 2 bi e vender mais 2 bi para chegar nos 6 que a gente tem de meta para esse ano. Uma coisa que chamou muita atenção, passa próximo também, antes de entrar nisso, uma coisa que chamou muita atenção nossa é que nos últimos anos a gente vem aumentando muito a nossa conversão, mas o nosso número de visitas em plantão não necessariamente tem aumentado. Então a gente tem aumentado muito o nosso número de vendas por corretor, que é ótimo, que traz um pouco do que eu acabei de falar anteriormente, que é a inteligência maior no negócio. A gente saiu de um percentual de venda online em torno de 1% lá em 2020, hoje, até o ano passado a gente fechou em 2,7%, quase 3% em alguns produtos. Então, essa inteligência que vem acompanhando esse tempo, esse período, tem ajudado a gente bastante. O maior desafio, naturalmente, é que esse ano, se a gente pegar o número de unidades comercializadas em São Paulo, ele praticamente triplicou em relação ao ano passado. Então, a cada produto que eu coloco numa rua, tem mais 3 agora na rua do lado. E aí eu não estou mais sozinho. E é natural que a gente tenha uma competição muito maior. E considerando que, basicamente, a gente tem o mesmo corretor trabalhando em várias incorporadoras. Então, o nosso trabalho tem sido muito forte na questão da fidelidade com o nosso time. Esse ano a gente colocou metas ousadas todos os meses, mas todos os meses, atingindo os resultados, a gente está sorteando um apartamento para o nosso time de corretores. E esse ano a gente já entregou 5 apartamentos para o nosso time. E isso para nós também é a experiência que o mercado traz para quem vive ele e também precisa dele, né? Eu costumo dizer para o nosso time que a gente vende imóvel todo dia, mas o nosso cliente muitas vezes, principalmente o nosso, vai comprar um só, e às vezes é um só na vida. Então, que essa experiência seja uma experiência muito saudável, prazerosa e feliz. Uma coisa que nos ajuda muito, e acho que é importante a gente saber que o corretor, ele não depende só de produto, ele não depende só do trabalho, do escalonamento, como eu falei, mas ele depende de uma solidez, né, que a própria incorporadora precisa entregar para ele. Então a Planiplano tem uma das melhores notas no Reclame Aqui. A gente trabalha muito forte na questão do cliente, na entrega. Isso também traz uma força que, para mim, acho que talvez seja um dos maiores segredos de vendas, que é a indicação. Eu vendo muito para clientes de clientes. Os meus clientes trazem novos clientes, e isso fortalece muito o meu resultado. Você falou que um lead faz 2 vendas, um lead faz 2 vendas. Para cada um lead eu consigo fazer mais de uma venda. Isso é muito bacana. Passando aqui rapidinho, aproveitando, o Ale falou sobre a linha de produtos. A gente está vivendo exatamente o que o Ale acabou de falar aqui, que é a mudança do faixa 4, e a gente entrou esse ano, inclusive, no médio, com a linha NID lá em cima, que é o NID Alphaville, que nós lançamos com um sucesso de vendas no mês passado. Vendemos 218 milhões de reais nesse produto em poucos dias.
Temos a linha Uni médio padrão, que ali é o faixa 4 que nós criamos, né? Seria o que a gente chama de médio. E aí vem a linha do econômico, que é o faixa 2 e 3, o plano e portal. E o meu plano E, que é um produto que a gente conseguiu fazer. O ano passado a gente navegou forte nesse tipo de produto, a gente conseguiu entrar no faixa 1, a gente conseguiu fazer 2 dormitórios de 33 metros quadrados, vendendo a R$189 mil, em Interlagos e na Zona Leste. E isso foi que nem água na frigideira, evaporou muito rápido. Isso também foi algo que nos ajudou bastante no ano passado e tem nos ajudado também esse ano. Uma campanha que nós fizemos também, que inclusive nosso parceiro está aqui, né, Morada? Eu trouxe um pouquinho aqui, a campanha do AP Grátis, né, que nós trabalhamos. O nosso cliente do Minha Casa Minha Vida é um cliente que ele não sabe que ele pode comprar e ele tem medo. Então, para você falar de produto com ele, às vezes é uma linha tênue. O cliente tem medo. Ele quer saber do Minha Casa Minha Vida, ele quer saber como funciona, ele quer ter informação, mas ao mesmo tempo é uma linha difícil. Então nós criamos uma campanha que é o AP Grátis, é um jogo onde esse cliente entra numa página, ele cria um avatar, começa a jogar, e nessa que ele vai jogando, ele vai criando também situações em que cada fase que ele passa, ele vai passando as informações dele, dados, e isso vai gerando uma base de dados para nós, que naturalmente nós vamos gerando a nutrição desse lead até que o momento chega de compra, e aquela jornada que é mais longa, ela se encurta um pouco mais quando eu consigo criar esse relacionamento com ele de uma forma lúdica e que traz esse cliente mais rápido para a minha carteira. Então, nos últimos 3 anos a gente vem com essa campanha. Nesses 3 anos a gente gerou aí um total de 552 mil cadastros, 98 mil simulações, porque depois de uma fase ele entra para fazer a simulação da venda. Foram 26.500 pastas montadas e trouxe 15.166 unidades vendidas nesse período da campanha. Pode passar? Aí é o resuminho, né? Da campanha de 2025, que estamos no ar e está indo super bem também. Acredito que tem sido também uma campanha que está fortalecendo muito o nosso resultado, e é isso. Aqui um pouquinho do NID que eu falei, né, que é o produto que a gente lançou esse ano, do médio alto. Então foi um VGV de 211 milhões, foram 1.504 visitas aí no período. 204 unidades que nós vendemos em 90 dias de stand aberto, e foi de Alphaville ainda. Esse ano foi o maior lançamento imobiliário que foi feito lá. E agora nós estamos lançando a terceira fase dele, acredito que vai também ser um grande sucesso. A gente está caminhando para a parte final aqui do nosso painel, mas eu quero fugir um pouco aqui do roteiro de vendas, mas eu acho que o que eu vou perguntar, vou começar com você, Felipe, tem tudo a ver com venda. A gente sabe que o mercado imobiliário, as incorporadoras, a gente estava vendo o Denis falar aqui da visão dele de cliente, né? Eu acho que o varejo ele é mais evoluído na questão de relacionamento com o cliente do que nós, incorporadores. Quando você fala da venda de indicação, isso é a venda mais barata e a mais segura que a gente pode ter como incorporador. E você falou de um ponto que o cliente de alto padrão, você não tem que dar um desconto, você tem que encantá-lo. Quais as ferramentas a Meonic usa para encantar o cliente e manter um relacionamento ali com ele de longo prazo? Vamos lá, falar de altíssimo padrão. Primeiro, complexo um pouco de falar, mas a gente tem imóveis aí, prédios a partir de 20 milhões de apartamento, ou 15, 20, mais ou menos 15 milhões começa o apartamento. E eu discuti muito com o mercado, com os corretores, porque o que é normal? O corretor está louco para ir para a rua, pegar e mostrar tudo para o cliente. E ele falava, não, cara, eu não vou investir numa super experiência. Fazer um plantão de vendas que eu gasto bem, 1, 2 milhões, 3 milhões para fazer um plantão de vendas, fazer uma estrutura, uma maquete com tudo, para o cliente ver num papelzinho, num celular, numa tela de celular,
o produto e olhar, é bom, não é bom, tomar a decisão dele. Então, o meu alto padrão, eu não tenho material na rua. Não tenho planta, não tenho nada, e o cliente vai ter que ir lá. Aí o corretor fica possuído com isso. Não, mas como é que eu vou levar o cliente lá? Mas o meu cliente ele é super ocupado, o meu cliente isso, o meu cliente aquilo, o meu cliente não vai fazer isso. É assim. E aí a gente foi mostrando que se o cliente quer comprar um imóvel, e eu vou dizer, a pessoa pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser o Elon Musk, pode ser, na casa dele ele se envolve na compra. Se ele quer comprar um imóvel de alto padrão, que não tem tanta unidade assim na cidade, né, como em São Paulo, também daqui, um pouco maior, um pouco menor, se o cliente quer comprar, ele vai lá. Se a gente tem credibilidade, então eu tinha que construir um caminho de credibilidade e de encantamento. No momento que ele chegou lá, ele deixa de ser teu cliente, ele passa a ser o meu cliente. Olha que mudança. Né? Porque o corretor fala, o meu cliente não, cara. Quando ele entrou aqui dentro, ele é o meu cliente. E aí é um projeto de encantamento. Então, tem todo um projeto de encantamento, a gente tem as lives, o recepcionista que leva, que mostra como que a gente construiu o prédio, o vídeo, a imagem. A gente vai construindo valor. E essa construção de valor com esse cliente, porque este cliente ele compra um imóvel que ele quer comprar, que ele amou comprar. E ele vai tomar a decisão minha, olhando os meus produtos, com tudo isso, com uma experiência, com um cafezinho bonito em cima da mesa, sentando com a pessoa certa, mostrando todos os diferenciais construtivos, explicando que essa esquadria é Schuco, que é da Alemanha, e não é uma esquadria normal, que essa laje tem 21 centímetros de espessura e não é uma laje. Eu começo a explicar tudo isso e ele vai concorrer contra o celular do outro que ele viu ali em 5 minutos e vai tomar a decisão. Aí eu encantei o cliente. Depois o resto é negociação. Modéstia à parte, eu sou bom nisso. Então, depois que ele está encantado, é muito mais fácil negociar. Então a gente tem que perder um pouco na nossa percepção, perder um pouco do medo da força do corretor, que ele cria esse negócio, porque o corretor, vamos ser sinceros, eu adoro o corretor, eu tenho, não sei se quer crescer ou cresce, eu tenho, né? O corretor, ele está muito mais do lado do cliente do que do lado do incorporador. Ele está do lado, porque ele olhou assim, não é bom, vamos para o outro. E eu perdi a minha chance única de estar falando com ele. Então é um processo de encantamento. Encantamento. E aí depois a negociação faz parte do negócio. Né? E a gente não, eu tenho que tirar o máximo possível que eu conseguir, conforme o momento. Eu digo assim que estava falando, o momento está difícil. Está difícil para o incorporador, está bom para o cliente. A verdade é essa agora. Né? Então a gente tem que aproveitar o momento, às vezes é bom para a gente. Então é encantamento. E aí são todas as ferramentas que a gente conhece. Às vezes a gente pode gastar um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas o cliente tem que sair dali convicto que aquela é a melhor opção para ele. Bacana. Mas até que, como é que é essa visão? Legal? Traz um pouquinho pra gente. Como trair, não só atrair, mas principalmente como reter a atenção do cliente no ponto de vista. Eu acho que assim, São Paulo é uma praça que, por mais que a gente acredite que tenha, né, bastante pessoas com potencial de compra de imóveis de alto padrão, esse cliente está navegando por todos, né? Então, dificilmente o cliente toma a decisão olhando apenas para um projeto, né? E aí o que acontece? Eu acho que vem uma questão chamada solidez. Então eu acho que quem está buscando um apartamento de altíssimo padrão, ele se preocupa em saber como é que ele vai receber, ele se move, como o Felipe comentou, ele precisa tangibilizar aquilo que ele vai receber. E a experiência, né, como o Felipe trouxe aqui, ela é fundamental para fazer esse movimento. Eu acho que tem um segundo movimento, que é o seguinte, que assim, hoje, quem está buscando um apartamento de altíssimo padrão, ele de alguma maneira, ele sabe que ele tem um poder de compra, ele sabe que ele está com o dinheiro aplicado a 15% no mínimo ao ano. Então o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de uma maneira que ele consiga levar a vantagem. Como o Felipe falou, quem está com a vantagem hoje é o cliente e não o incorporador. Então, o que a gente percebe? Né? A gente percebe esse cliente de altíssimo padrão, ele começa a negociar com uma incorporadora, depois ele vem, negocia com outra, ele negocia com outra, ele abre muitas frentes para conseguir
afunilar uma decisão de compra, né? E em São Paulo eu acho que está acontecendo muito disso. Então eu vou pegar a primeira fila ali do Parque Ibirapuera, que é a República do Líbano, né? A EZTEC tem o Parque Évora, e nós temos ali o projeto Trisul, nós temos o projeto da Cirela, você tem ali acho que uns 8 ou 9 players atuando na primeira fila, né, que hoje é uma avenida desejada, que é a República do Líbano. E aí esse cliente, ele passou por todas e ele fica trabalhando e fica negociando com todas elas. Então, imagina só que o produto sim tem a sua vantagem, mas ele quer fazer um bom negócio. Então, eu acho que essa negociação que vem acontecendo e o que traz esse cliente para dentro de uma possível compra de um altíssimo padrão é o bom negócio. Quem fala muito isso é o Adolfo Lindenberg. Ele fala, cara, beleza, eu posso ter lá o projeto assinado pela Lindenberg, ele tem ali todos os atributos importantes aplicados no projeto, mas ele quer fazer bom negócio. Então, o que eu vejo que a EZTEC ela permeia entre entender qual é o bom negócio e, claro, saber que tem uma pérola, tem um diamante na mão, né? Então, eu acho que esse processo de tratamento que vai sendo conduzido, ele faz com que esse negócio aconteça. Então, a percepção ali da EZTEC, quando você tem uma negociação grande, o corretor está fazendo o papel de 10%, que foi conectar o cliente à EZTEC, ou através de um lead que nós geramos, através de um evento, através de alguma maneira que esse lead chegou. A partir desse momento, a EZTEC assume esse papel. Então o que acontece? O time todo está treinado que o corretor, quando tem um cliente de ticket acima de 3 milhões, ele já naturalmente já passou para o gerente, naturalmente já escalou para o superintendente e talvez já chegou no diretor. Entende? Então esse tratamento que a EZTEC faz com esses leads altamente qualificados faz com que haja um resultado em performance melhor. Então eu acho que esse é o grande diferencial que a EZTEC vem aplicando e vem dando certo. Então ela pega na mão do corretor mesmo, ela sabe que o corretor ele pode prejudicar uma evolução dessa venda, porque entra em critérios que o corretor não vai ter habilidade de lidar, entende? Porque o corretor vai precisar entender de macroeconomia, vai precisar entender de arquitetura, vai precisar entender do todo o plano diretor que foi desenvolvido, vai entender de todos os projetos que estão ali na primeira fila. Então assim, são muitas informações que vão favorecer uma decisão de compra. Então, quando eu olho hoje para essas negociações, e eu lembro que eu falei, são negociações demoradas, porque ele está com o dinheiro a 15%, entende? No mínimo. Então, para ele tirar o dinheiro, para ele fazer esse movimento, ele tem que entender do bom negócio. Ele tem que acreditar que ele está fazendo um bom negócio, por mais que exista o desejo intangível, que é o emocional, de querer morar ali na primeira fila, olhando para o parque, vista livre. Mas, esse cliente, ele precisa ser muito bem trabalhado. Então, eu acho que a postura que a EZTEC adota é esse negócio de pegar na mão. Ela vai junto, ela trabalha com 4 mãos. E toda segunda-feira tem uma reunião de marketing vendas da EZTEC, que isso é institucionalizado, que a gente faz a sabatina com todos os coordenadores, gerentes, superintendentes, a gente passa projeto a projeto. Quando chega no projeto de altíssimo padrão, nós abrimos lead por lead e a gente olha qual foi a evolução que aconteceu. Porque esse mapeamento faz com que a gente consiga acompanhar esse cliente, e se ele tomou uma decisão de compra para algum outro player, nós precisamos entender qual foi essa decisão e por que ele tomou aquela decisão. Então, acho que essa informação que está ali muito bem aplicada, porque o que acontece? O corretor informou o nosso CRM sobre o interesse dele. Depois disso, a gerência, a diretoria, ela vai melhorando esses dados, ela vai evoluindo com essa informação. A hora que ela evolui com essa informação, quando chega na mão do diretor, o diretor está trocando aqui em alto nível essa relação. Então, eu acho que é aí que está o pulo do gato, é aí que você consegue concluir, consegue ter performance quando a gente fala desse público diferenciado. Então, para mim, e pela experiência e por dados, né? Porque a gente vai acompanhando esse movimento, né? Então, assim, a gente olha que antes que a gente deixar na mão do corretor para ele levar esse processo mais adiante e entrar só lá, quase na decisão final, hoje a nossa performance com os leads de altíssimo padrão, ela vem crescendo exponencialmente por esse tratamento. Então eu acho que assim, identificou o potencial, esse cliente precisa ser acompanhado. E é dessa maneira que nós estamos conseguindo melhorar a performance na venda do altíssimo padrão.
deve ser quase a mesma coisa, porém não um pouquinho diferente na sua situação. Bom, vai ter 17 mil vendas, deve ter tido lá mais ou menos 100 mil visitas ou algo próximo a 80 mil visitas. Onde investir para que esse cliente possa ter um atendimento, porque a base principal você não vai conseguir fazer o atendimento de todos, né? Então você tem que ter um time que possa dar a qualidade de atendimento necessário até uma conversão de 30% das pessoas que entram no seu stand. Está focado em que esse desenvolvimento de vocês? Naturalmente o desafio é justamente qualificar, né, a força de venda de forma que a gente tenha um número de vendas para o corretor cada vez maior, mas é lógico que isso tem um limite e a gente vai trabalhando entre a quantidade e a qualidade, e acho que tem uma linha tênue entre as duas. É importante ter quantidade, mas ao mesmo tempo quando você tem novos times você perde eficiência, então você vai voltar a ter aquele trabalho de longo prazo de formação de time. E isso, naturalmente, é o grande desafio para manter visita alta com conversão alta também. Acho que esse trabalho de analisar principalmente dados, né? Estava falando com alguém hoje aqui, e antigamente no mercado imobiliário, quando a gente falava de vendas especificamente do cliente final, a gente tinha um bando de dados, e agora a gente está usando esses dados de forma eficiente, principalmente no mercado imobiliário, construção civil. Eu estou falando de engenharia, até pouco, no anterior, aqui o presidente da Bemol, ele estava falando sobre econometria. Então é um mercado que tem uma inteligência racional, de lógica gigantesca, mas ela ficou até um certo tempo até a ponta do produto da estratégia de marketing. E nos últimos anos, eu acho que essa estratégia mais de dado, de informação, mais analítica, de entender comportamento, jornada do cliente, chegou em vendas recente, não é muito tempo isso. Até pouquíssimo tempo aí a gente estava falando que talvez o corretor não fosse talvez necessário, você vai lembrar disso. E a gente percebeu que, peraí, calma, não é bem assim. Então talvez eu tenho que usar toda essa inteligência de forma que eu coloque essa inteligência onde é o necessário, que é na força de vendas. E não adianta, o cliente do nosso negócio, ele não compra se ele não visitar. Mesmo o meu, do Minha Casa Minha Vida. E eu até brinco com os corretores. Hoje o cliente em São Paulo, ele tem lista de transmissão de corretor. Ele pega a pasta dele, manda para 10 e vê quem faz o melhor negócio para ele. Então é um momento muito diferente que a gente vive. E quem que sai na frente? Quem consegue fidelizar o cliente, né? Então fidelizar é segurança, confiança, e o que eu digo lá para o meu time: o cliente ele só compra de quem ele confia, de quem ele tem segurança de que ele não vai ser enganado, principalmente o nosso, Minha Casa Minha Vida. A primeira coisa que o cliente diz é: será que é para mim? Será que vai dar certo? Qualquer coisinha que dá errado, ele fala assim: eu acho que não era para ser. Aí a venda cai rapidinho, já viveram isso, né? A gente tá rindo aqui. É isso. Então, trabalhar essa segurança dele depende de um perfil comportamental da equipe de vendas. Então, mais do que a parte técnica que a gente vem desenvolvendo do nosso time de corretores, um trabalho que eu venho fazendo ao longo desse tempo é trabalhar o perfil comportamental do nosso time de corretores. Como é que ele se relaciona com o cliente de forma que ele crie uma conexão com ele, e essa conexão traga segurança, essa segurança traga venda, e de tal forma que essa venda traga outras 2, 3, 4. É isso que a gente tem feito. Bacana. Chegamos ao final. Quero agradecer aqui a aula que vocês três deram pra gente aqui sobre marketing e vendas. Vou fazer um convite a vocês aqui. Eles não perguntei nada para eles, mas eu vou sempre. Então, está liberado, caso vocês queiram ir a Porto Alegre, presenciar o que a Melody faz,
da Plano em Plano, da Tagawa, visitar a Exetec, tá tudo liberado. O Cadinho foi embora, ele ia financiar tudo também, mas eu acho que ele tá por aí, então acho que tá direto, financia, ele tá ali dentro. Você falou que ele dá um dinheiro, ele... Ele tá aí, ó, ele tá aí. Ele financia aí tudo para vocês também, mas falando sério, eu acho que é uma baita oportunidade e um dos principais objetivos desse evento aqui é fazer essas conexões. Eu tenho certeza que eles receberão com prazer, como todas as outras empresas que aqui estiveram. Estou vendo o Marcos aqui da IBM Goiânia, também vai estar de portas abertas, correto, Marcos? Se não tiver também, já agora já falei, já tá, e pronto, acabou, e tá valendo. Obrigado, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês e pela intervenção. Obrigado, gente. A AM Connection.